As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste no interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e o teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um escrito e determinado, que nem um deles havia ainda. Que preciosos para mim são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles! Se eu os contasse, excede os grãos da areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse cabo dos perversos. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, o Senhor, os que te aborrecem? Não abomino os que contra ti se levantam? Aborrece-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém, graças a Deus. Que nós temos um Deus onipotente e onisciente, conhece todos os nossos passos, né? O Senhor não perde nós de vista, né? Ele sonda nós a cada instante, e é por isso que Ele está olhando o teu sacrifício de estarmos nesta noite aqui, rendendo um culto de adoração ao nosso Deus. Não temos aqui nenhum pedido específico de oração, mas a Bíblia nos recomenda que nós devemos orar uns pelos outros. O irmão está necessitando de oração, e vamos interceder pelo irmão José. É José? Eterno e bondoso Deus, em cuja presença nós estamos, Senhor, nesta noite para render este culto de adoração a Ti, Senhor, crendo na vitória que o Senhor tem preparado para nós, para os Teus servos que não puderem estar nesta noite conosco. Senhor, nós intercedemos a Ti pelos Teus servos que estão acompanhando este culto através da internet, que o Senhor possa estar entrando com providência sobre a necessidade de cada um dos Teus servos que estão carentes de uma bênção, de uma cura, de uma solução do problema, da porta do emprego, que o Senhor possa agir no coração dos teus servos, que neste momento, Senhor, estão separando este momento para Ti, para render graças e adoração ao Teu nome. Pedimos, Senhor, para que abençoe a vida do irmão José, dando graça, saúde à vida dele, com sua família, seus filhos, sua esposa, dando, Senhor, graça e conhecimento, e que ele possa estar sempre na Tua casa, com o coração aberto, louvando o Teu nome. Deus querido, Tu conheces, Senhor, o nosso íntimo e a nossa necessidade, para que nós possamos, Senhor, estarmos firmes no propósito de Te servir, Senhor. Não somos nada, mas somos agradecidos a Ti, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Quando nós se reunimos, o Espírito de Deus faz nos lembrar de algo que tem acontecido nas nossas vidas. Quando o irmão Dilson falava sobre a chuva e sobre o carro lá fora com o tanque cheio, eu me lembrei de uma passagem, irmão, que aconteceu comigo, isto já quase, acho que uns 16 anos atrás. Eu cheguei em casa, eu tinha um carro, um Monza, que Deus tinha me dado para mim estar congregando, e quando eu cheguei em casa, vindo de uma empresa, tinha ido fazer umas compras numa empresa, e cheguei justamente na hora de sairmos para um outro trabalho. Então nem descarreguei o carro, coloquei o carro na garagem e saí para o outro trabalho. E quando cheguei, já 10 horas da noite, estava chovendo muito. Aí eu falei, não vou descarregar o carro, vou deixar o carro carregadinho aí, e amanhã cedo eu descarrego. Aí fui descansar. No outro dia, 6 horas da manhã, meu cunhado levanta e fala, Jonas, você guardou o carro em algum lugar? Eu falei, não. Ele falou, olha, não tem nada aqui.
Aí eu desci desesperado, cheguei lá, tinha roubado o meu carro, carregadinho de produto. E eu, naquele desespero, era 6 horas da manhã. A primeira coisa que eu fiz foi ligar para o meu pastor. A primeira coisa. Meu pastor, pastor Joel Amâncio, na cidade de Limeira, ele levantava todo dia, 5h30, 6 horas da manhã, o pastor presidente da igreja, para acompanhar as construções. Aí eu sabia que ele levantava esse horário, eu liguei para ele. Quando eu liguei para ele, ele falou: ô irmão Jonas, fica tranquilo. Eu disse para ele: pastor, o carro de eu ir para a igreja, os bandidos roubaram essa noite. Ele falou: irmão Jonas, fica tranquilo, eu vou fazer uma oração agora, e Deus vai te restituir tudo, meu irmão, fica tranquilo, Deus vai te dar outro carro. E fez aquela oração avivada, eu vi que Deus se fez presente naquele momento. Aí fui ligar para a polícia, liguei na empresa onde eu havia feito a compra. A primeira coisa que a empresa me disse foi o seguinte: Jonas, toda a mercadoria que você tirou aqui na empresa, eu tenho a nota fiscal. Eu vou te mandar entregar ela amanhã. Daí eu disse: mas como que eu vou pagar essa mercadoria? Ele falou: não vai ter custo nenhum para você, eu vou te mandar entregar amanhã. Confirmando aquilo que o pastor já havia falado, que não ia, Deus ia restituir tudo. Irmãos, e dentro de poucos dias, Deus me deu um carro 9 anos mais novo. Graças a Deus, irmãos. Deus, Ele é soberano, irmãos. Ele está pronto a nos abençoar. Eu quero convidar aqui a irmã Karina, que vai estar adorando ao Senhor. Irmão Reginaldo, senta aqui conosco, meu amigo. Irmã Karina vai estar adorando ao Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Enquanto eles estão arrumando, eu vou dar um testemunho rapidinho, tá? Para os irmãos. Na verdade, eu estava um tempo, sabe, desempregada, uns 2 anos em Curitiba. Aí eu mudei para cá, para Maringá. E quando eu mudei para Maringá, minha mãe conseguiu a pensão dela e de alimentar, né? Que morreu meu padrasto. E nisso ela conseguiu, ela montou um salão para mim. E hoje, graças a Deus, o salão está indo muito bem. Tem muita clientela. Hoje tiro praticamente o dobro que eu anteriormente trabalhava. Então, você vê como Deus sustenta, né, a gente. A gente pensa que Deus não é fiel conosco, mas é fiel, sim. E eu agradeço a oportunidade, sabe, de estar sempre, né, cooperando na igreja, o pessoal dando, né, abrindo uma porta, né, para estar louvando aqui na Morangueira. Irmãos, enquanto
o nossos técnicos de som organiza ali o som, eu quero, sem perca de tempo, irmão, dar um testemunho de algo que Deus tem realizado na minha vida neste final de semana. Não sei se os irmãos têm visto, esse final de semana eu não estava na igreja com os irmãos, mas o Senhor Deus, Ele tem feito algo especial nas nossas vidas, irmãos, e eu acho que temos que ser grato por tudo que Deus faz. Aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 14 e versículo 27, diz o seguinte: E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles. Isso aqui o apóstolo Paulo, quando chegou de uma viagem missionária, eles reuniam a igreja e passava para a igreja tudo aquilo que o Senhor tinha feito, que o Senhor tinha operado na vida dos apóstolos. E não pode ser diferente, irmãos, porque o Senhor grandes coisas tem feito por nós. E até então eu ficava assim, depois de receber muitas bênçãos do Senhor, de Deus ter realizado grandes obras na minha vida, mas eu não tinha coragem de testemunhar daquilo que Deus fez. E agora, irmãos, eu tomei uma posição de sempre que Deus trabalhar nas nossas vidas, que fizer algo especial para conosco, eu compartilhar com a igreja de tudo quanto Ele está fazendo. Irmãos, quinta-feira passada eu recebi uma mensagem de uma irmã lá da cidade de Limeira, uma irmã muito abençoada por Deus, que há 2 anos a gente não tinha contato. Ela nos mandou uma mensagem tão interessante. Ela disse na mensagem: olá, irmão Jonas, irmão Mara, eu quero dizer que Deus que iniciou a obra, Ele é fiel para concluí-la. Então aquela mensagem marcou muito a minha vida, que devido a quase 2 anos que a gente não se falava, essa mensagem marcou a minha vida. E continuei trabalhando aqui na quinta-feira da semana passada. Logo em seguida, uma pessoa me ligou pedindo para alocar um barracão que eu tenho na cidade de Limeira. Aí eu combinei com a minha esposa e falei para ela: vamos até Limeira que nós precisamos de resolver alguma coisa. Ela falou: Jonas, mas como vamos a Limeira? Se nós voltamos de lá já faz 20 dias. Aí tomamos a decisão e fomos até lá justamente para tratar desse caso, dessa locação. Irmãos, mas quando chegamos ali, fomos surpreendidos. Quando nós chegamos em Limeira, no sábado, era meio-dia, aí cheguei na casa do meu irmão. Quando entrei, após 10 minutos, ele me disse: Jonas, você sabe que aquele inquilino que está com aquele barracão locado seu, você sabe que hoje é o último dia de trabalho dele? Eu falei: não. Ele falou: pois é, hoje é o último dia de trabalho e ele está mudando para outra cidade. Eu fiquei assim um tanto preocupado. Falei: meu Deus, eu vim para tratar de um assunto e agora surge outro problema. O que será? Aí peguei e me lembrei que há poucos dias atrás havia um senhor lá na cidade que havia mostrado interesse de locar esse barracão. Aí eu corri até o estabelecimento dele e quando ali cheguei, estava conversando com ele, ele disse: Jonas, o teu inquilino me procurou e me pediu uma quantia em dinheiro para segurar aquele ponto para mim trabalhar. Eu falei: tudo bem. E ele falou: e eu propus em passar esse valor para ele e ficar naquele ponto, visto que ele está mudando da cidade. Mas falei: tudo bem, mas achei muito estranho por ele não ter nos avisado. Aí no domingo de manhã eu procurei esse inquilino e conversei com ele. Aí ele me disse o seguinte: Jonas, eu estou mudando daqui, mas já preparei uma outra pessoa para ficar com o teu imóvel. Então fica tranquilo, não vai ficar vazio. Eu falei: tudo bem, mas eu quero saber como que está as pendências do imóvel. Ele falou: não, está tudo certinho. Parte de prefeitura, a parte elétrica, está tudo certinho. Inclusive, ele me disse o seguinte: inclusive, eu já pedi o desligamento da energia. Está tudo certinho. Eu fiquei tranquilo. E ele falou: e daqui eu vou ficar no prédio até dia 30 e começo a retirar as coisas a partir do dia 25.
Aí achei uma conversa bem séria e fiquei esperando. Isso foi no domingo. Quando foi na segunda de manhã, eu passava em frente ao prédio, eu achei uma movimentação estranha. Aquele rapaz, ele estava com um caminhão tirando todos os equipamentos da loja. Eu falei, meu Deus, o que acontece? Daí eu cheguei lá, ele falou, Jonas, esse amigo meu, ele está vindo de viagem de um certo lugar e aproveitou, passou aqui e vai fazer uma viagem de equipamentos para mim, né? E o restante eu tiro a partir do dia 25. Eu falei, tudo bem, está tudo certo, né? Aí passou. Na segunda-feira à noite, era 11 horas da noite, o caminhão volta lá para retirar mais uma parte dos equipamentos. E eu achei muito estranho aquilo lá. E o Espírito de Deus me incomodando. Eu falei, meu Deus, o que acontece? Por que o Senhor nos trouxe aqui para resolver uma situação e agora surge esse problema? De repente, irmãos, o Espírito de Deus me impulsionou para que fizesse um levantamento dos débitos daquele local. Fui fazer um levantamento, irmãos. Por incrível que pareça, tinha quase 48 mil de débitos. Eu falei, Senhor, o que eu faço agora? Por isso que havia aquela pressa de tirar, desocupar o barracão, visto que estava mudando para uma cidade um pouco distante. Quase 48 mil de débitos. Eu falei, Jesus, o que eu posso fazer? No momento Deus me orientou, liguei para esse inquilino que estava interessado em alocar o barracão. Aí ele falou assim, Jonas, perguntei se ele havia passado algum valor para esse rapaz. Ele falou, não, Jonas, não passei ainda. Ficou certo de eu passar amanhã no período da manhã. Falei, então segura esse dinheiro. Fui lá, peguei o dinheiro, paguei uma quantidade dos débitos, aí fiquei de prontidão por ali. De repente, o caminhão voltava para carregar o restante dos equipamentos. Aí chamei o rapaz e falei para ele, olha, é o seguinte, tem um débito aqui que vai estar nos trazendo uma preocupação. Ele falou assim, olha, Jonas, mas está tudo certo. Falei, está aqui. Apresentei para ele as documentação. Aí já havia conversado com esse rapaz que está interessado em que locou o imóvel. Havia conversado com ele, pois tem alguns equipamentos que seria útil para ele. E ele se prontificou em comprar os equipamentos e pagar todos os débitos. Você vê como é que Deus trabalha, irmãos. Deus não deixa o servo dele ser decepcionado. Ele age a todo momento, irmão. Ninguém havia me falado. Mas Deus me conduziu para que estivesse lá na hora certa, no momento certo, e me deu a orientação como deveria agir mediante aquele momento. Aí conversei com o rapaz, e o novo inquilino comprou os equipamentos, quitou todo o débito, e já está mudando a partir do dia 30. Aleluia. Irmãos, é isso que Deus faz. Quando o Senhor age nas nossas vidas, irmãos, não tem demônio que atrapalhe a nossa caminhada. Quando o inimigo coloca todas as estratégias, que arma todos os laços, Deus nos avisa com antecedência e nos socorre e não permita que nós tomamos nenhum prejuízo, porque tudo que é nosso foi Deus que deu e pertence a Ele. Aleluia. Irmãos, vale a pena servir ao Senhor, vale a pena descansar no braço do Senhor, vale a pena deleitar ao Senhor, porque Ele atende os nossos pedidos, mesmo quando não sabemos, irmãos, o Senhor está de olho em tudo o que vem nos atingir e nos defende de todo mal. Vamos ouvir então a nossa irmã adorar o nome do Senhor Jesus. Sabemos que o Senhor, Ele é misericordioso. Em seguida, o pastor, ele estará trazendo aí uma consideração para a igreja. Andei tão cego, sem rumo certo,
buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas de vitória. Vencido é o pecado perante mim. Me prostrarei, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Aleluias. Deus é maravilhoso. Aleluias. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Agradeço a oportunidade. Amém. Como é maravilhoso entender o amor de Deus. Ao olharmos para a cruz, nós entendemos o amor de Deus. Embora que o apóstolo Paulo diz que o amor de Deus, ele excede o nosso entendimento. A sua altura, a sua profundidade, a sua largura, o seu comprimento excede o nosso entendimento. Mas quando olhamos para a cruz, nós realmente temos que agradecer esse amor que é, como diz o cântico, né? Amor que por amor morreste.
Ó, quanta dor não padeceste por mim, né? Graças a Deus. Hoje, essa noite, meus irmãos, nós vamos ficar de pé mais uma vez. Eu quero considerar apenas uma palavra em 15:57 de 1 Coríntios. Eu estava pensando isso hoje. O brado do apóstolo Paulo, que diz assim: graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui parece que faz bem para a alma, né? O Senhor nos dá a vitória. Ouvi aqui a palavra da irmã Carissa, do irmão Jonas, testemunhando as dificuldades e as surpresas de Deus também para nós, né, irmã Carissa? Chegou, pensava, a Carissa foi a que cantou, a Karina, é verdade. Esses nomes é uma maravilha, né? Coloca tudo muito parecido. Tem hora que eu quero chamar a Elisa, eu chamo Emily. Tem hora que eu quero chamar a Evelyn, eu chamo Elisa. Tem hora que eu quero chamar a Elisa, chamo... Fica tudo assim, né? Eu com minha filha. Enfim, mas é Karina, né? Disse aqui do seu trabalho, né? E hoje já ter essa recompensa do Senhor. Nós nunca poderíamos ter medo de nada, meus irmãos. O Senhor nos dá vitória em tudo. A fé, ela é entendida assim: se você apostar em cavalos numa corrida, isso se chama jogo. Mas se você colocar toda a sua vida em Deus, isso se chama fé. Simplesmente ouse acreditar e você vai ver que você terá vitória. Ouse acreditar. O apóstolo disse aqui: graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, mais um culto que nós estamos celebrando vitória, Senhor. Tendo ouvido esses testemunhos, esses cânticos, entendendo a tua ação, ó Deus, na nossa vida diária, como o Senhor tem nos guardado, nos livrado, nos amparado, nos trazido até aqui. Teu servo, irmão Dilson, falou, ó Deus, ao olhar para aquele carro com combustível, lembrando o tempo que ele nem tinha um veículo. E nós muitas vezes, Senhor, nos privamos ou privamos alguém, ó Deus, por falta, às vezes, de uma disposição, de uma dinâmica, de superar obstáculo, de superar, ó Deus, às vezes um simples ato de chover, Senhor. Mas nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor sempre toca no nosso coração, para nós buscarmos ao Senhor, porque a tua palavra nos diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos dá vitória. E até aqui o Senhor tem trazido a tua igreja. Eu te dou graças por essa igreja e que a bênção do Senhor continue sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue abençoando o culto. O Ronaldinho vai nos trazer a leitura das contribuições. Em seguida, nossa irmã Mara estará adorando a Deus e o nosso irmão Reginaldo recolhendo as contribuições. O nosso irmão Ailton, ele vai nos trazer a mensagem do culto desta noite, irmãos. Ele nem foi apresentado porque ele já é nosso aqui, tá? Então, ele vai nos trazer a mensagem. E Deus falará aos nossos corações esta noite. Paz do Senhor, irmãos. Quero deixar um versículo da palavra de Deus em 1 Crônicas, no capítulo 29 e o verso 9, que diz assim: E se regozijou o povo por ter contribuído voluntariamente, porque com o coração perfeito ofereceram ao Senhor de suas próprias vontades.
Louvado seja Deus. E se regozijou, né? Se alegrou o povo por ter contribuído voluntariamente, porque com um coração perfeito ofereceu ao Senhor da sua própria vontade. Nós não somos forçados a nada na casa de Deus. Nós fazemos com o nosso coração alegre. E eu me lembro de um corinho que sempre era cantado nos cultos, né? Quem oferta com alegria, lá no céu brilhará. Lá no céu brilhará. E o Senhor não nos força, não nos obriga a dar nada do que temos, porque Ele nos deu, Ele nos concedeu, e nós, como gratidão a Ele, com o nosso coração voluntário, trazemos a nossa oferta, as nossas contribuições na casa de Deus. Louvado seja Deus. E eu me alegro muito ouvir os testemunhos dos irmãos. Eu posso contar aqui só um pedacinho de um testemunho? A minha esposa, não sei onde está, mas há uns 2 anos atrás, praticamente há uns 4 anos, quando eu morei no Sarandi, eu trabalhava aqui em Maringá e eu coloquei no coração de ir para Jaguapitã, para a frente de Astorga, onde meu tio mora há muitos anos. E eu fui para lá, na intenção de trabalhar por conta. Mas chegando lá, não tive outra alternativa a não ser trabalhar com caminhão. E eu trabalhei ali 2 anos e meio, puxando ração de frango. E o Senhor me abençoou naquele lugar, porque eu cheguei e em pouco tempo estava trabalhando com um caminhão novo, mas as coisas foram se apertando. O Senhor tem as suas formas de trabalhar, e Ele começou a nos explorar, né? Nos jogou na comissão e nos obrigava a trabalhar. Tinha dia que eu virava à noite trabalhando, né? E só Jesus para cuidar de nós por essas estradas. E nós tomamos a decisão de sair da cidade de Jaguapitã e ir para um sítio a cerca de 14 quilômetros para cuidar de frango. E eu tinha combinado com o rapaz de nós tomar conta de 45 mil frangos juntos. E ficou tudo certo. Mas ele agiu de má fé comigo. A intenção dele era me colocar no lugar dele para ele poder sair. E a Gleisiane estava trabalhando de cozinheiro num abatedouro, e ela não podia deixar o emprego dela. E eu fui, irmãos. No primeiro lote que eu toquei com ele, ele já arrumou um desentendimento com a dona da propriedade para poder sair. E assim ele fez, me abandonou naquele lugar. E eu falei, o que eu vou fazer agora? Não tinha para onde ir, eu já tinha mudado para o sítio, não tinha como eu voltar para a cidade mais. E eu falei, já que eu estou aqui, eu vou tentar. E eu fui tentar. Foi eu e minha esposa. Irmãos, pensa numa prova. 45 mil frangos, eu não tinha 1 minuto de paz. Ela está ali, testemunha. Eu não tinha 1 minuto de paz. É de domingo a domingo. Eu não dormia de noite, cuidando daqueles frangos. E os resultados no final não eram bons. E chegou um momento dela dizer para nós estamos no fundo do poço. Ela está ali. Olha para ela que ela vai confirmar. E eu já não sabia mais o que fazer. E envolveu muitas coisas. Aí um dia eu estava no fundo de um barracão, só eu e Deus. E eu comecei a chorar. Porque eu já não sabia mais o que fazer. E eu pedi para Deus naquele dia, Senhor, me mostra uma porta. Sabe o que vinha assim na mente? Aí o irmão desse patrão que eu trabalho hoje, tipo assim, fala no meu ouvido, liga para o Éder. Eu falei, o Éder? Nem passar pela minha cabeça. Procurando o telefone dele, estava na agenda do meu telefone. E eu liguei para ele. E Deus abriu as portas e eu vim para Maringá, ela sabe. Eu saí daquele sítio chorando. Uma luta muito grande. Mas Deus nos abençoou. Mas Deus tem as suas formas de trabalhar. Às vezes nós estamos dentro de um poço e não conseguimos ver o túnel que está ali, que vai nos levar a um lugar melhor. E o Senhor nos mostra aquele túnel para nós sairmos, né? E quando eu cheguei aqui em Maringá, para a honra e glória do nosso Deus,
o Senhor tem nos suprido as nossas necessidades. E agora, por fim, agora final do ano, eu rejeitei 5 empregos, né, para ficar onde eu estou hoje. Empregos bons, né, considerável. Mas o Senhor nos trouxe para este lugar, eu trabalhei com Ele, saí, voltei de novo, porque Deus quer que eu fique aqui. Então, eu tenho muito a agradecer ao Senhor, e eu sei que o Senhor vai nos abençoar muito mais neste lugar, e eu quero contribuir mais nas obras de Deus, né, com tudo, né. E eu pedi a Deus, até um dia eu vim aqui pedir uma orientação para o pastor, e começamos a orar junto, eu sei que ele orou por mim. Então, colocamos tudo na balança, porque eu estava na empresa ali no Garcia, mas ali não tinha condições de eu congregar, louvar ao Senhor. E do que me adianta ter um emprego que fique longe da família, longe de casa, longe da igreja? Mas graças a Deus o Senhor está aqui. É como o monge disse, né? Às vezes nós íamos para a igreja de bicicleta, né, com chuva. Hoje o Senhor tem nos dado condições, né, para estarmos na casa dele. Nós não viemos porque às vezes nós não queremos. Se você trouxe a tua oferta, se coloque de pé, vamos orar ao Senhor. E nós temos um motivo de adorar ao Senhor com alegria, com as nossas contribuições, com a nossa fé. Porque o Senhor se alegra de um coração voluntário, um coração. Senhor Jesus, nós estamos na tua presença e somos gratos, Senhor. Deixamos tudo, Senhor, para trás. Deixamos a nossa casa, o nosso lar, o nosso sofá, a nossa TV, a nossa cama. Deixamos para estar aqui, Senhor, para ser abençoado, para ouvir a Tua palavra, para nos encher da Tua glória, Senhor, para Te agradecer por tudo que o Senhor está fazendo conosco, Papai. Depois de um dia quente, Senhor, abafado, o Senhor nos traz, Senhor, esta chuva, este vento, Senhor. O Senhor tem abraçado, Senhor, a nossa vida, a nossa causa, tem cuidado de nós, tem nos guiado por caminhos que nós não conhecemos, Papai. Oh, Espírito Santo de Deus, renova as nossas forças, para nós Te adorar, para nós Te servir, para nós dar o melhor que nós temos para Ti, Jesus. Ó Espírito Santo, receba a nossa oferta, Senhor, de gratidão a Ti neste momento. E supre, Senhor, a necessidade, Senhor, do Teu povo, dos Teus servos, Senhor. Aqueles que estão passando por grandes dificuldades, Senhor, sentindo dores, ó Pai, não sabem mais o que fazer, Senhor, na sua vida, mas o Senhor é aquele que conduz o Teu povo a um lugar de descanso, de paz, e nos dá vitória, em nome de Jesus, ó Pai. Entra nas causas impossíveis, Senhor, e nos dá vitória, em nome de Jesus, é o que eu Te peço, amém, Jesus. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Temos que fazer como a igreja primitiva, irmãos, sempre reunirmos e contar aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida. E a igreja somente cresce, a igreja primitiva crescia, por quê? Porque ela sabia do que Deus estava fazendo. Aleluia. E muitas das vezes, irmãos, nós somos negligentes para com Deus. Não contamos as grandes coisas que o Senhor tem feito. Eu sou um deles, irmãos, mas eu prometi para mim mesmo que tudo que o Senhor fizer, eu vou relatar para a igreja. Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto, o mar não quer se acalmar,
quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes os seus planos não consigo entender, mas prefiro confiar sem compreender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário para te amadurecer. E depois tem novidades para você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem maior, pois só eu sei o amanhã. Então recebe um abraço meu, pois da tua vida cuido eu cuido de ti, eu cuido de ti, eu cuido de ti, eu cuido de ti. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti, só pra ti e espero em ti. Eu creio em ti. Amém. Convido a igreja a colocar-se em pé e convido aqui o nosso presbítero, irmão Ailton, e o nosso irmão Reginaldo estará fazendo a oração e o irmão Ailton entregando o recado de Deus para a igreja. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar. Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, nesta noite estamos na Tua presença, adoramos o Teu nome, ó Deus. Pai querido, oramos em favor do Teu servo, ó Pai, o irmão Ayrton, a qual vai ser o ministrante da Tua palavra nesta noite. Que o Senhor possa usar, ó Pai, o Teu filho como um canal de bênção neste lugar. Ó Deus, que ele possa ser, ó Pai querido, ó Deus amado, a boca do Senhor nesta noite, para falar a Tua palavra,
conosco neste lugar, Senhor. Que nós vamos ser daqui, ó Pai, ressarcido, ó Deus, alimentado pelo Senhor, fortalecido, ó Pai. Deus, que o Senhor possa falar em cada coração. No nome do Senhor nós pedimos, Pai, e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Saúdo a todos com a paz do Senhor. E estamos felizes por Deus nos ter dado mais este privilégio de podermos estar na casa de Deus para adorarmos a Ele. Eu vou ler, aproveitar os irmãos que estão em pé. Vamos ler no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16. Vamos ler do versículo 13 até o versículo de número 20. Diz assim o primeiro verso, 13. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, e interrogou os seus discípulos, dizendo: Que dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, e outros dizem que é um dos profetas. Diz-lhe eles: E vocês, que dizeis que eu sou? Pedro respondeu e disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Amém. Vou parar por aqui mesmo. Podemos assentar. Estamos felizes porque Deus nos deu este privilégio desta noite de adorar o seu santo nome. E, na verdade, realmente o bem-vindo na necessidade que eu já me faço me entender que eu estou junto com vocês aqui, tá? Eu aprendi a amar essa igreja, os irmãos que estão aqui, congreguei aqui acho que um ano com vocês, e nós já temos sentido nesta noite a presença do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Ele já tem falado conosco através dos hinos que as irmãs cantou, através dos testemunhos da palavra do nosso pastor desta noite, porque na igreja do Senhor Jesus Cristo não existe mistérios, não. Esse negócio de mistério não existe, está tudo revelado e patente aos nossos olhos para nos abraçarmos as bênçãos de Deus na nossa vida. É tão verdade isto que, quando Jesus perguntou, fez aqui uma pesquisa, ele usou aqui, pesquisando o seu discípulo, olha, o que os homens estão dizendo que eu sou por aí? O que está dizendo, o que os homens estão dizendo? Aí um profeta diz, olha, um dos discípulos, estão dizendo que o senhor é Elias, e outro está dizendo que o senhor é João Batista, outro está dizendo que o senhor é Jeremias, e qualquer um dos outros profetas que tem por aí. E Jesus perguntou, mas vocês, o que vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus falou para ele, olha Simão, não foi o homem que te revelou, não foi o ser humano, mas foi meu Pai que está no céu, porque na verdade isto é verdadeiro. Todas as vezes que nós necessitamos das bênçãos de Deus, nós precisamos de alguma coisa do Senhor Jesus Cristo, as portas estão abertas para nós entrarmos e usufruirmos dessas bênçãos dos céus. Nenhum cristão está privado de receber as bênçãos celestiais. Se os irmãos puderem abaixar mais o microfone, pode abaixar, tá? Pode deixar bem baixinho. Ninguém pode estar privado das bênçãos de Deus. Nós temos o direito de recebermos as bênçãos de Deus, porque está tudo estampado na Bíblia Sagrada. Deus fez de tudo para se revelar ao homem. Ele se revelou. Nós vamos ver aqui 7 declarações de Jesus, o que Ele é para a nossa vida. E o que Jesus é para você nesta noite? O que Jesus é para mim? Nós vamos pegar no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, nós vamos verificar que neste Evangelho aqui, Jesus Cristo ele faz 7 declarações importantes. No capítulo 6, Jesus Cristo declara que Ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida. No capítulo 8, Ele declara que
Ele é a luz que alumia o mundo, Ele é luz para nós. No capítulo 10, ele faz uma declaração que Ele é a porta das ovelhas. Se você precisa de uma porta, Jesus Cristo é a porta das ovelhas. No mesmo capítulo 10, ele declara que Ele é o bom pastor das nossas vidas, das nossas almas. No capítulo de número 11, ele declara que Ele é a ressurreição e a vida. No capítulo 14, ele declara que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E no capítulo 15, ele declara que Ele é a videira verdadeira. Ele declarou-se o que Ele é. Isso não ficou também escuro no passado também. Quem é Jesus Cristo? Quem é Deus? Quando nós sabemos quem é o nosso Senhor, quando nós sabemos o que Ele pode fazer com a nossa vida, então nós adentramos com confiança no santuário, na graça, e lá nós adoramos e recebemos de Deus a bênção dos céus para a nossa vida. Por exemplo, há pessoas que necessitam de uma cura de uma enfermidade. Aí ele começa a viajar quilômetros e mais quilômetros. Aonde ele encontra uma notícia que tem um curandeiro, ele vai lá. Mas a igreja não precisa de curandeiro, a igreja precisa de Jesus Cristo, que é o médico do médico, o Senhor dos senhores. É isso que nós necessitamos. E nisso nós temos acesso, sabe aonde? Dentro da nossa casa. Lá, orando ao Senhor, dentro do nosso templo, nós temos acesso a essa graça do nosso Deus para as nossas vidas. Eu sei que o ser humano, por exemplo, quando Deus começou um diálogo com Moisés, no capítulo 13 de Êxodo, capítulo 3 de Êxodo, Deus começou um diálogo com Moisés, chama assim, Moisés, ele foi lá perto do Monte Horebe, como ele era pastor de ovelha, caminhava bastante. Então ele caminhava para dar comida às ovelhas, para alimentá-la. E chegando no Monte Horebe, ele viu uma visão, ele viu uma coisa importante. Era uma sarça que se queimava lá. Não se queimava, ela estava em chama, mas ela não se ardia. Ele resolveu chegar para ver o que era. De repente a voz disse assim, olha Moisés, não chegue para cá porque é terra santa, tirai as alparcas dos seus pés, como todo mundo já sabe. E Deus disse assim, olha Moisés, e aí ele já se declarou, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, eu sou o Deus de Jacó. Ele já se apresentou quem que era. E quando ele se apresenta assim, olha, ele está se dizendo assim, ó, eu sou o Deus da promessa. Eu sou o Deus que fez a promessa para Abraão. Essa promessa passou para Isaque, para Jacó, para os seus pais. E ela chega até você até hoje. O diálogo continua. Aí Deus fala assim, Moisés, eu vim aqui porque eu quero que você saia desse lugar e vai lá no Egito resgatar o meu povo que está clamando porque está sofrendo. Eu quero que tu vai lá e resgata esse povo de lá do Egito, você foi o escolhido. Aí Moisés, ele resolveu mostrar o seu lado pequeno, porque na verdade nós somos pequenos. Mas quando estamos com Deus, somos muito grandes, somos muito maior do que todas as coisas, porque por isso que a palavra de Deus, ela se descortinou para que possamos observar e compreender. Não há segredo para compreender as misericórdias de Deus, não há segredo para compreender a salvação, não. Nós simplesmente temos que olhar, observar. A nós somos complicados, ser humano, somos complicados. Há sentimentos que nos está dentro de nós e que está conosco constantemente. Mas esse sentimento é o seguinte, quando Moisés falou assim, olha, eu sou pequeno, mas existia mais coisa em Moisés. Ele era às vezes nervoso, às vezes tinha ciúme, às vezes tinha inveja, às vezes essas coisas elas são próprias da natureza do ser humano, mas eu vou dizer o seguinte, que da natureza do salvo, essas coisas ficam bem distante de nós, muito distante. Então, ele falou assim, Senhor, eu sou pequeno. Aí Deus falou assim, olha, você pode ser pequeno, mas eu estarei contigo. Isso não é importante? Nós podemos ser pequenos, podemos, às vezes, olha assim, olha, mas o problema está muito grande. As coisas estão muito difíceis, mas quando nós olhamos e vemos na palavra de Deus, você olha, eu estarei convosco, significa assim, olha, eu vou estar com você, e eu sou maior do que todas as coisas, e você pode continuar que eu vou te dar a vitória. A vitória é nossa no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A vitória é verdadeira.
Então, quando eu compreendo esta palavra aqui, desse diálogo com Deus e Moisés, Deus estava dizendo assim, olha, não se preocupe. Aí Moisés falou assim, ó Senhor, mas quando eu chegar no Egito, ele estava preocupado com uma coisa, e eu disser para ele assim, olha, o Deus de nossos pais mandou que eu viesse aqui trazer para vocês uma palavra de renovo para que nós vamos sair daqui. E esse povo vai perguntar assim, mas como é que é o nome desse Deus? Como ele se chama? Porque o nome é importante, principalmente para naquela época, naquela cultura, o nome era muito importante, mostrava muito da característica da pessoa, da personalidade dele, e mostrava tudo isso. Aí eu falei assim, olha Senhor, e tinha mais um outro detalhe. A pergunta de Moisés não era descabida, não, sabe por quê? Porque lá o povo egípcio tinha muitos deuses, e cada deus tinha um nome. Tinha o deus Ra, o Osíris, o Ísis, o Anubis, o Sete, o Tró, o Horus, e assim por diante. Cada um tinha uma função, vários deuses. Aí Deus disse assim, olha, quando eu chegar lá, esse povo vai perguntar qual é o nome do nosso Deus. Aí ele disse assim, olha Moisés, eu sou o que sou. Esta palavra tem um peso muito grande para nós, que nós vamos descobrir daqui a pouquinho. O peso é enorme. Eu sou o que sou. E diga para o povo lá assim, olha, eu sou mandou até vós. O que Deus foi para aquele povo no deserto? Para aquele povo no deserto, Deus foi a água que era amarga se tornou potável. Deus foi para o povo de Moisés o pão que descia para que o povo se alimentasse. Ele foi a luz que iluminava o caminho à noite para que o povo pudesse continuar andando. O que mais foi? Ele foi o ar-condicionado no deserto muito quente e a nuvem parava por cima dele. O ar-condicionado é bom, não é? E a nuvem parava por cima do povo ali, protegendo. Deus foi para aquele povo a porta quando estava o mar vermelho fechado e Deus fez com que a porta se abrisse e ele passou. Deus foi o pastor daquele povo por todo aquele rebanho, por todo aquele momento que passou. Então aquele eu sou realmente simbolizou tudo isto. Deus era para aquele povo tudo o que eles necessitavam. Para nós não continua a ser diferente. Quando eu olho para Apocalipse, para as primeiras 7 cartas do Apocalipse, eu também encontro Deus se apresentando para cada igreja. Os primeiros versículos são a apresentação, eu vou ficar só na apresentação. A apresentação de Deus para aquele povo, para cada igreja. Deus fez 7 apresentações. Mas nós vamos aqui voltar aqui para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João. Eu sou o pão da vida. Ora, quando Deus está dizendo assim, esses sentimentos que nos afastam de Deus, quanto mais você encosta de Deus, de Jesus Cristo, eles vão ficando bem mais distantes de você. Porque os sentimentos do ser humano só nos traz prejuízo. E esse sentimento que muitas das vezes carregamos, ele não tem nenhuma função benéfica às nossas vidas. Não tem. Eu vou contar uma pequena história para continuarmos. Isso é uma história verdadeira. Aconteceu na família. Quando nós estamos muito nervosos, por exemplo, há pessoas que gostam de se dizer, não, eu sou uma pessoa nervosa. Muito nervosa. E ele até se gaba de ser nervoso, de ser bravo. Não, comigo eu não levo para todo lado. A Bíblia fala assim, Jesus falando assim, olha, agora vamos falar de Jesus. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aprender com Jesus Cristo, tudo é coisa de boa, tudo é coisa maravilhosa. Então, uma certa feita, meu avô, que hoje está com Jesus, ele vinha da lavoura, trabalhou o dia todo, cansado, lá no Nordeste. E no Nordeste não produz muito bem, e muita seca, mas em vez de quando chove, dá lavoura, trabalhando. E ele veio de lá para cá, andando. Quando estava próximo de chegar na casa dele,
ele tropeçou em uma madeira que estava no chão. Na verdade, era uma raiz que estava no chão. Assim, ele tropeçou, não viu. E lá ele andou, não tinha a botina de proteção que nós usamos hoje no serviço. Era aquela sandália de couro, tanto por cima como por baixo, aquela sandália bonita. Ele andando tropeçou. Nesse tropeço, a unha do dedão dele veio parar aqui atrás. Arrancou a unha. Ficou grudado só num pedacinho. Ele já ficou irado, muito bravo, nervoso. Aquilo já subiu para a cabeça. Aí ele chegou, sentou lá, num toco assim, bem na porta da casa, e chamou uma das filhas. Filha, vai lá, busca um remédio para me colocar nessa unha. E o remédio, sabe o que era? Antigamente a gente não colocava pó de café no corte, lá. Pegava aquele amargoso, né? Não tinha esses remédios espetaculares. Aí a filha trouxe um bocado de farinha de mandioca na mão e um copo d'água. Ele pegou, untou aquela farinha, fez um bolo bem feitinho assim, bem untado, colocou bem em cima do dedão que estava latejando, doendo, colocou bem em cima daquele dedão, aquele bolo bonito assim, e refrescou, ficou gostoso. E ele sentado ali refrescado, e esqueceu da vida. Aí ele tinha criação de galinha ali no terreiro, e veio um frango bem grande, bem enorme, e viu que aquilo era bom para comer, aquela farinhazinha ali. E ele veio com vontade, mas deu uma bicada naquela farinha tão grande e pegou em cima da unha assim, o sangue voou. Mas quando o sangue voou, aquela dor tão grande, aí ele não conseguia enxergar mais nada, ele só conseguia enxergar o frango e querendo pegar o frango. Ele levantou e partiu atrás desse frango, pega e não pega esse frango, correu, entrou lá no matagal, na caatinga e sumiu. E ele voltou mancando, com o pé sangrando, e foi se tratar de novo. A ira, a cólera. Na ira você faz coisa que você não faria se a mente tivesse boa. Você faz coisa, você fala coisa que não deve, você faz coisas que não deveria fazer. Então por isso que é bom aprender com Jesus Cristo. Aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Quando nós começamos a ficar mais perto de Jesus Cristo, a ira vai ficando de longe, a inveja vai ficando mais longe, o ciúme vai ficando mais longe, nós começamos a ouvir só as coisas boas do céu, e com Cristo as coisas vão caminhando. Capítulo de número 6, versículo 36. Eu sou o pão da vida. Havia uma questão do pão que Deus tinha mandado lá anteriormente e ele estava na discussão. Ora, o pão que veio lá para os nossos antepassados era o pão do céu? Não era pão do céu ou era o pão do céu? Olha, Jesus disse, olha, Deus deu pão, Deus deu maná para que o povo comesse com vontade lá no deserto. E quando o povo achou que o pão não estava bom, começou, esse pão não está bom, porque eu já estou enjoando dele. Deus falou assim, eu vou mandar carne. Aí Deus mandava pão de manhã e carne à noite. Uma maravilha. Deus falou assim, eu sou o que sou. E ele estava sendo para o povo. Toda a provisão que o povo necessitava, Deus estava provendo com uma mão poderosa para o povo. Aí Jesus falou assim, olha, o pão que Deus manda do céu, esse pão é maravilhoso. E nesse diálogo aqui, alguém falou assim, Senhor, dá-nos este pão para que possamos nos alimentar e nunca mais ter fome. Jesus falou assim, eu sou o pão da vida. Aquele que comer, aquele que estiver comigo, nunca mais terá fome. Ora, essa fome aqui, ela é muito abrangente. Mas como o nosso horário também já está se acabando, e nós vamos parar por aqui, essa é 9h30, né? Então, nós vamos parar por aqui. Nós vamos fazer o seguinte, em uma outra oportunidade, eu falo das demais declarações de Jesus Cristo, mas eu vou ficar com o pão da vida. Quando se fala do pão da vida,
quando se fala de pão, fala de alimentação, fala de sustentar, fala de dar vida para a pessoa. O pão traz vida, na verdade, nós nos alimentamos. Eu fico olhando quando Paulo escreveu aos Coríntios, dizendo assim, olha, aquele que nos traz a sementeira, ele nos dá a sementeira da semente e dá pão para nós comermos. É a que nós precisamos para alimentar. O pão é conhecido no mundo todo. Tem pão de tudo quanto é espécie. Pão caseiro feito de trigo, daquele fermento caseiro, fermento de... Tem que falar assim, meu pão é o melhor que é fermento de litro, o meu é fermento disso aqui e tal. Tem pão pequeno, tem pão baguete, tem pão de todas as formas. Pão é para alimentação. Quando nós não nos alimentamos direito, o que acontece? Tem uma doença chamada aí anorexia, não é isso? O nome da doença? A pessoa vê a comida, mas não quer comer. Tem comida de todas as formas. Alguém está passando fome, e se desse comida para ele, ele comia até dizer chega. E quanto mais comia, eu conheci um menininho, um rapazito assim de alguns anos, na cidade de Vila Rica, que eu fui num aniversário. Daqui a pouquinho o rapazinho estava chorando. Aí alguém perguntou, mas por que você está chorando? É tanta comida aí, eu não posso comer mais, a minha barriga está cheia. Estava cheio demais para comer, mas estava chorando, querendo comer mais. Quando nós não nos alimentamos, vamos nos tornando raquíticos, espiritualmente da mesma forma. Jesus Cristo é o pão da vida. Ele é o pão que desceu do céu. Para quê? Para nos alimentarmos. Precisamos nos alimentarmos de Jesus Cristo. É claro que quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada e vemos que Jesus Cristo é tudo para nós, então nós vamos descobrir, quando nós começamos a nos alimentarmos de Jesus Cristo, que Ele é a luz que ilumina o caminho. Quem anda na luz não tropeça com seus pés, porque ele está vendo tudo, está claro, não tem nada que está atrapalhando a sua visão, então ele vai caminhando na luz, mas ele tem que se alimentar, saber que Jesus Cristo é aquele que deu a vida para nos salvar, e pode nos dar a graça celestial, para vivermos firmes, robustos espiritualmente, e firmado nessa fé, nós vamos caminhando, porque a caminhada, ela só termina quando chegarmos no céu, e é isso que nós estamos esperando, chegarmos no céu com Cristo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Quero deixar aqueles minutos aqui para as considerações finais, e que Deus dê a graça para que possamos estar constantemente nos alimentando de Jesus Cristo. Quanto mais nós nos alimentamos, mais fortificado espiritualmente ficamos. Que Deus dê a graça a toda a igreja, que Deus ore ao meu favor, a favor da nossa família, para que Deus possa nos continuar abençoando ricamente. Amém. Para concluir, irmão Ailton, agora o senhor pega aquela guitarra lá, e o senhor vai tocar esse hino aqui, ó. O grande eu sou. Né? O senhor falou do eu sou, então nós vamos cantar o hino 84, porque ele que se declarou, eu sou o que sou. E na pessoa de Jesus, ele fez essas 7 declarações que foram aqui expostas, e nós acreditamos e participamos dele, porque ele também é o nosso pão diário. Ele é aquele que sacia a nossa fome, ele é aquele que tira a nossa sede, que nos deixa com a direção certa, porque nós não vamos nos perder, porque ele é o caminho, ele é aquele que ilumina e nunca nos deixará em treva, porque ele disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará em treva. Para cantar esse cântico, vamos ficar de pé.
Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estais também estou. Não disse eu há muito já, pedi, pedi, dar-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estais também estou. Não disse eu há muito já, pede com fé, dar-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um terremoto e vento após o céu, um fogo e muito furor. Ouviu Elias minha voz, as do Eterno, voz de amor. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estais também estou. Disse eu há muito já, pedi, pedi, dar-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um certo dia Estevão viu o céu aberto e viu-me a mim apedrejado, sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estais também estou. Não disse eu há muito já, pedi, pedi, dar-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Firmado em mim, rocha eternal, assim jamais o crente cai. Buscai o dom celestial que vem da casa do meu Pai. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estais também estou. Não disse eu há muito já, pedi, pedi, dar-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Qual é a tua necessidade nessa noite? O grande eu sou, aquele que é o pão, o caminho, a verdade, a vida, aquele que nunca nos deixa, é o pastor, é o grande guia, que dirige as nossas vidas, diz para você que segundo as suas riquezas,
porque Ele é rico, Ele vai suprir todas as suas necessidades. Qual é o teu pedido nessa noite? Pede com fé e com fervor, e Ele vai dar, segundo a sua graça, a sua riqueza. Que dizem os homens? Foi a pergunta que Ele fez aos discípulos. E vós, quem dizei? Aí o apóstolo Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é o Messias, o esperado, aquele que viria, que realmente traria todas as coisas. Querem render ações de graça pela vida do irmão Ailton? Graças a Deus pela vida e ministração. Tá? Nós vamos orar nesse momento. Vou pedir ao irmão Dilson para vir fazer essa oração e vai nos ministrar a bênção para todos que vieram aqui, para toda a igreja, enfim. E assim encerramos o culto. Amanhã, vigília à noite, 23 horas. Vamos estar participando dos trabalhos da casa do Senhor. Vamos agradecer a Deus. Bondoso e eterno Pai, nós te adoramos, bendizemos e enaltecemos o teu santo e precioso nome. Tem nos dado essa noite de estarmos reunidos na tua presença, adorando e bendizendo o teu nome santo e precioso. Te louvamos pela vida do irmão Ailton, Senhor, que tem ministrado a tua palavra e ela tem vindo de encontro com a nossa necessidade, de encontro com o nosso coração. Creio que a tua igreja sairá dessa noite aqui, Senhor, não como entrou, mas mais fortalecidos, edificados na tua presença, Senhor. Te louvamos e agradecidos no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja abundantemente derramada sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém.